Olá, boa noite a todos. Vamos começar esse nosso terceiro dia do terceiro Fórum de Movimento para Todos. É uma satisfação que o Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde, NUMES, em parceria com os cursos de Educação Física da Unesp e apoio do convênio Unesp Santander, recebe todos vocês nesse terceiro Fórum Movimento para Todos. Movimente-se em live. Nesse momento que é bastante delicado, que estamos vivenciando, nós estamos sentindo a falta da atividade física, né, e isso é uma coisa que esse movimento para todos, né, veio trazer para a Unesp, para todos os segmentos, os professores, servidores e alunos. Então, esse momento de encontro com vocês, mobilizadores, comunidades, e também participantes externos da universidade, vem reforçar, né, a importância que a atividade física exerce para a vida de cada um de nós. Tá? E também vale lembrar que, nesse momento da pandemia, a importância da ciência e das universidades públicas estão sendo bastante destacadas, né? E momentos de discussão, de interação como esse são importantes para reforçar que a universidade pública e a ciência são extremamente importantes para a sociedade. No estado de São Paulo, há um projeto de lei que está ameaçando seriamente a autonomia das 3 universidades paulistas, além da FAPESP, né? Então, eu queria aproveitar esse momento para conclamar que vocês, participantes, também ajudem a defender o orçamento das universidades estaduais e da FAPESP, tão importantes para que nós consigamos manter a autonomia das nossas universidades e da qualidade da pesquisa que é realizada no estado de São Paulo, e que vocês se engajem nesse movimento em defesa da universidade pública e da pesquisa na nossa universidade. Hoje teremos uma palestra do professor Marcos Vinícius Narras, depois eu vou fazer as apresentações, mas para aquecer, né, o nosso encontro de hoje, eu vou chamar o professor Jean Coelho. Ele é graduado em Educação Física no Instituto Federal do Sul de Minas, Muzambinho,
ele veio aqui para Rio Claro, fez o mestrado em Ciências da Motricidade Humana aqui em Rio Claro. Então, Jean, eu chamo você agora para o nosso aquecimento ativo. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jean Coelho, como o Edu aí já me apresentou, né, eu sou formado em bacharel e no mestrado aí na Unesp Rio Claro. Agradeço muito ao Nunes o convite, parabenizo a todos aí pela iniciativa e vocês que estão assistindo, claro. Bom, para a gente começar, vocês que estão sentados aí na casa de vocês ou até mesmo ainda no trabalho, eu pediria para que vocês levantassem, certo? Como que a gente vai começar o nosso aquecimento aí ativo? Lá os pés, nós vamos tirar o calcanhar e depois a ponta, certo? Dos pés. Então vamos lá. Um pouquinho. O calcanhar e a ponta. O calcanhar e a ponta. Vamos fazer alguns movimentos destes. Nesse momento aí, muita gente às vezes não está praticando, né, a sua atividade física igual praticava. Então a gente está tentando aí trazer alguns movimentos, principalmente de alongamento e de relaxamento corporal. Lembra sempre de trabalhar bastante a respiração também, certo? Agora, o movimento vai ser dinâmico, eu vou ficar aqui na lateral para vocês enxergarem melhor. E o movimento dinâmico eu vou puxar aqui o meu pé, o máximo que eu conseguir e soltar, certo? Quem aí precisar de um apoio, pode apoiar na parede, na cadeira, numa escrivaninha. Então, puxa os pés e solta. Vai no seu limite, se você não conseguir puxar o pé tudo, não tem problema, tá? Pode vir no máximo que você conseguir. Lembra sempre de casar a respiração, certo? Com o seu movimento. Força aí, concentra. Vamos movimentar um pouquinho aí antes de ouvir o professor Narras falar. Puxa e solta a respiração. Mais uma de cada lado. Puxa, solta, puxa e solta. Aí respira um pouquinho. Agora, nós iremos puxar o joelho, certo? Então, ó, puxou, soltou. Puxa e sempre tenta casar com uma respiração, certo? Puxa e solta. Puxa e solta. Isso. Puxa e solta. Puxa e solta. Respiração. Vai no máximo que vocês conseguirem. Levanta o joelho na altura que estiver confortável para vocês, sem dor. Isso. Puxa, solta. Puxa, solta. Mais uma vez de cada perna. Puxa, solta e puxa e soltou. Aí respira fundo. Puxa o nariz, solta a boca. Vamos fazer 2 vezes. Puxa o nariz, solta a boca. Enche o pulmão inteiro de ar. Puxa o nariz, solta a boca. Pode abrir um pouco aqui as pernas, certo? A gente vai colocar agora, ó, o braço o mais longe que eu conseguir lateralmente aqui, certo? Então, dá uma alongada lateral aí. Voltou devagar, troca os braços, alonga o outro lado. Vai no seu limite, não precisa sentir dor. Trocou de novo, alonga. Se estiver sentado na cadeira aí por algum motivo também não pôde levantar, dá para fazer esse movimento na cadeira também. Vai no seu limite, volta, mais uma vez. Puxa o ar nariz, solta a boca, a respiração é muito importante. Isto. Bacana, pode voltar agora um pouquinho as pernas aí. Agora, ó, nós iremos entrelaçar aqui os dedos lá para cima. Vai no seu limite, deixa aí o corpo reto, abre o peito, costa reta. Estica, alonga aí o máximo que você conseguir. Aí respirou, solta. Agora entrelaça de novo os dedos e vamos jogar para frente. O máximo que você conseguir também.
Respira fundo, puxa nariz, solta a boca. Isto. Agora vai ser o movimento para trás. Então entrelaça aqui, se você conseguir, os dedos, certo? E ó, alonga o máximo que vocês conseguirem. Se vocês não conseguirem entrelaçar, não tem problema. Pode soltar também o braço, tá? E subir o máximo que vocês conseguirem. Quem conseguir subir entrelaçado, bom. Força um pouquinho, sem dores. Aí, respira. Mão no cotovelo. Puxa o braço aqui à frente do peito, com o braço esticado, certo? Alonga. E se quiser finalizar, coloca o queixo em cima desse ombro que está mais alto. Respira fundo. Isto. Vamos trocar agora a outra mão sobre o cotovelo. Coloca o queixo aqui acima do ombro. Alonga. Sinta o seu corpo alongando. Respira fundo. A gente coloca agora uma mão aqui na nuca e a outra mão vai puxar esse cotovelo, certo? Deixa o corpo reto. Puxa o cotovelo o máximo que vocês conseguirem, ó. A mão fica caída atrás. Isto, devagar, soltou. Vamos trocar agora. Respira fundo. Ó como fica a mão, certo? Puxa bem o cotovelo. Respira. Soltou. Agora, a gente vai fazer o ombro, certo? Ó, eu desço e eu subo. A gente vai tentar movimentar os nossos ombros. Desceu, subiu, sempre respirando. Puxa nariz, solta a boca. Puxa nariz, solta a boca. Mais uma. Isto. Agora, pescoço. Eu vou alongar aqui lateral. Deixa a mão solta sua aqui de lado. Alonga o máximo que você conseguir. Sentado também aí dá para fazer esses exercícios. E esses exercícios são exercícios muito simples, muito básicos, certo? E eles podem ser feitos todos os dias para dar aquela quebrada aí no comportamento sedentário, principalmente de vocês que estão trabalhando em home office agora, né? Então, são exercícios agora lá em cima, ó. Alonga olhando lá para cima. São exercícios que te ajudarão bastante na sua rotina a aliviar a tensão corporal. Agora, mão aqui pressiona o queixo. Queixo no peito, olha lá para baixo. Não deixem de respirar. Aí, devagar. Agora, ó, os punhos também, para quem trabalha muito no computador, é muito importante. Então, vamos fazer aqui um círculo, gira 360 para um lado. Para quem trabalha aí digitação, escrevendo, né, sente muito cansaço, fadiga aí nos dedos, mãos. Troca. Vamos fazer agora o contrário. Sempre respirando, puxa nariz, solta a boca. Isto. Agora, abre e fecha. Abre e fecha as mãos. Pode apertar um pouquinho na hora que fechar. Isto. Joga para frente. Uma mão vai puxar os 5 dedos. Puxa para trás os 5 dedos, certo? O máximo que você conseguir. Agora, as mesmas mãos. Eu vou descer aqui e puxar para trás. Pode puxar mais aqui no meio da mão também, os 5 dedos. Alongando aqui o antebraço. Trocou o outro braço, a mão para cima, puxa os 5 dedos para trás. Puxa o nariz e solta a boca. Desceu aqui os dedos, puxa no meio da mão, para trás também, alongando aqui o braço e o antebraço.
Respira. Isso. Agora, para a gente ir finalizando, vou puxar o ar e os ombros vão subir, certo? Então, ó, puxou o ar e desce. Puxou o ar e desce. Puxou o ar fundo. Desceu. Mais 2 vezes. Desceu mais uma vez. Isto, abre a perna agora para a gente finalizar realmente o último movimento. Mãos lá em cima, pernas abertas, devagar. Eu vou descer até tentar colocar as minhas mãos no chão, ou no máximo que vocês conseguirem, tá? Não tem problema. Alonga essa parte de trás aí do seu corpo inteira. Devagar sobe, deixando a cabeça por último. E essa foi a nossa prática. Espero que vocês aí tenham gostado, sentido melhor e alongado corporalmente. E agradeço novamente aí o convite do Nunes, do professor Eduardo. Abraço. Obrigado, Jean. Deixa eu continuar um pouco com o seu alongamento. Bom, depois desse aquecimento proporcionado pelo Jean, vamos à fala do professor Marcos Vinícius Narro. O Marcos, ele, além de ser de Santa Catarina, ter raízes em Santa Catarina, não deixou Santa Catarina até hoje, né? Tá? Ele tem uma longa trajetória na Universidade Federal de Santa Catarina. Durante 35 anos, ele atuou como docente do curso de Educação Física, deixou a carreira, né, aposentou-se, né, como professor titular, mas ainda continua exercendo grande influência no meio. Quando eu comecei a fazer o curso de Educação Física, nós ficamos sabendo de um grupo, naquela época não havia, o curso de Educação Física era apenas um curso de graduação, tínhamos somente licenciatura, com duração de 3 anos, não era uma carreira científica, né? Tá? E no final da década de 70, um grupo de professores foram enviados para fora do país, né? E o Marcos integrou esse grupo de, não sei se são 10 professores, um pouco mais, um pouco menos, né? São os pioneiros que foram ter formação científica na área de educação física. Ele fez o mestrado na Vanderbilt University, tá? Depois ele fez doutorado na University of Southern California, tá? Aí depois ainda passou um período fazendo pós-doc na Arizona State University e University of South Carolina. Bom, essas são as qualidades, né, a formação acadêmica do Marcos, né. Foi pioneiro, uma das pessoas que a gente considera um dos intelectuais da área de educação física. A sua influência é tão grande, né, que quando se fala em atividade física, qualidade de vida, não podemos falar no Brasil, né, de atividade física, qualidade de vida, sem pensar no Marcos, né. Se não me falha a memória, ele foi responsável pelo primeiro Congresso Brasileiro de Atividade Física, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né? E sua voz se faz ouvir até hoje, né? Em todos os rincões ali do Brasil, né? Tá? Então, quando se fala em atividade física, qualidade de vida, estilo de vida, a gente sempre pensa no Marcos, né? E no legado que ele nos deixou, tá? E ele continua fazendo isso conosco, né? Então, é um privilégio para mim apresentá-lo, Marcos, nesse último encontro desse terceiro fórum, né, de Movimento para Todos, tá? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e passo a palavra agora para o Marcos.
Eduardo, você coloca muita responsabilidade nessa minha participação no evento com essas palavras amigas. Realmente eu interajo e sou amigo do Eduardo Cucubum desde os anos 80, quando eu visitei a Unesp Rio Claro para os primeiros eventos, um simpósio inicialmente regional que era lá desenvolvido. Tenho o maior apreço pelo trabalho do Eduardo e acompanho à distância toda essa atividade de promoção de estilos de vida ativos e saudáveis com a população paulista, em particular com a população associada à Unesp nos diversos campi, né? Foi com grande prazer que eu atendi ao convite de participar. Nós temos alguns minutos para uma breve apresentação e eu acredito que talvez a melhor parte vai ser aquela de perguntas que todos vocês que estão assistindo poderão fazer para a gente trocar informação e tentar entender um pouco melhor, numa época, como disse o Eduardo, bastante difícil que nós estamos vivendo, como é que nós podemos ajustar, adequar nossos comportamentos a essas situações extremamente difíceis, né, complexas. Eu vou abrir aqui alguns slides, eu espero me ater aos 30 minutos que me foram destinados. Há sempre um pequeno atraso aqui no que nós vamos apresentar, né, em função da tecnologia que nos permite realizar eventos como esse, numa época em que não podemos... Primeiro slide, mudei sutilmente o título, expliquei até para o Eduardo que não gosto muito da expressão novo normal, que passou a ser usada com frequência pela mídia, pelas pessoas, por palestrantes, e eu preferi intitular essa minha breve apresentação usando a expressão novos cenários para a atividade física e coloquei pós-Covid, que pós-pandemia é algo ainda muito nebuloso. Pós-Covid a gente pode considerar esse período desde o primeiro caso da doença na China ou no Brasil. Ali começou a era Covid. E nós estamos vivendo a era pós-Covid, apesar de termos estados brasileiros onde há um crescimento da doença bastante significativo. E estamos vivendo realmente momentos de mudanças que nós já estávamos habituados, mudanças rápidas, mudanças radicais na área da tecnologia, na área das comunicações, e mais recentemente com a Covid nós tivemos realmente mudanças explosivas, inesperadas, né? E que levaram a modificações muito significativas e vão levar a modificações significativas no planeta como um todo nos próximos anos, né? O que a gente às vezes esquece é que nós estamos em permanente mudança. E isso não é uma constatação recente, né? Eu coloquei essa citação de Heráclito aí, de 500 a.C., onde ele afirmava que a mudança é a única constante no universo. Mas só que, às vezes, essas mudanças, elas são muito mais rápidas, incisivas, impactantes, e de uma magnitude tão grande que a sociedade tem dificuldade de absorver, como sugere esse psicólogo belga, Van den Broek, num artigo recente que eu li dele. Então, eu posso afirmar que nós estamos vivendo, a partir da Covid, uma mudança significativa nos próprios eventos desse século XXI. Eu diria até que nós estamos numa versão 1.2 do século XXI,
a partir de tudo que está acontecendo. As previsões econômicas, as previsões de saúde, as previsões que envolviam eventos, viagens, etc., estão todas alteradas. A gente não sabe por quanto tempo, mas essas alterações, algumas delas certamente serão definitivas, né? Mas, como eu mencionei antes, a mudança é própria da nossa evolução. E até existe uma diferença conceitual entre aquilo que seria evolução, que aponta para melhora, ou mudança, que às vezes é para pior. E muitos dos eventos que aconteceram com o Homo sapiens ao longo desses quase 2 milhões de anos de evolução, a gente deveria, de fato, chamar de mudança, né? Há mais ou menos 170 mil anos, os registros arqueológicos mostram que nós entramos numa era que poderia ser chamada de era do conhecimento. As primeiras ferramentas foram utilizadas e houve modificações interessantes com a saída do Homo sapiens já da África para outros continentes, para outras regiões. Mais ou menos já na nossa era pós-Cristo, né, no ano 1500, mais ou menos, a gente costuma dizer que nós entramos na era das ciências, engatinhando com as navegações e com as descobertas de equipamentos que ajudaram a conhecer novos mundos e a melhorar, de certa maneira, o conhecimento do próprio universo, né? E, em 1945, coincidentemente com o encerramento da Segunda Guerra Mundial e com a explosão dos primeiros artefatos nucleares, nós entramos numa era de evolução não mais rápida, uma evolução, como eu mencionei antes, uma evolução explosiva e com características tão fortes ligadas ao ser humano que isso é chamado como uma era própria do ser humano dominando todos os recursos do planeta, e é denominada de antropoceno. É um período que coincide quase com a minha idade. Eu sou de 53, quando eu nasci o antropoceno estava na sua infância, né? E eu pude acompanhar mudanças na área tecnológica, do ambiente e de comportamentos que são realmente, que alteraram de forma definitiva e muito rápida o que havia na convivência do ser humano com outros seres vivos e com o próprio planeta, né? Além de termos hoje um novo contexto mundial, nós temos novos determinantes de saúde e qualidade de vida que vieram se consolidando ao longo desses 75 anos, né? E que agora, de certa maneira, foram abalados por mudanças influenciadas por doenças infecto-contagiosas, como a que estamos vivendo nessa pandemia, né? Então, desde as questões de poluição, do efeito estufa, do acúmulo de plástico nos oceanos, do desmatamento, do uso da internet, do smartphone, que eu considero, no caso da internet, o maior processo já desenvolvido pela humanidade. E no caso do smartphone, o maior produto já desenvolvido pela humanidade ao longo da sua história. E no caso de comportamentos, a gente pode dizer que de 45 para cá, o avião a jato passou a ser o primeiro e um dos mais importantes elementos da tal globalização. Foi o avião a jato que nos permitiu ir de um continente ao outro em algumas horas. E nessas horas nós podemos levar pessoas, armamentos, carga, produtos biológicos, químicos, drogas, bombas, etc. Então, em questão de 12 horas, nós podemos trazer da África, da Europa, ou de outros continentes, tudo de bom e tudo de ruim que surge lá. Então, quando há
um surgimento de um novo vírus, de uma nova epidemia na África, ou na China, ou na Europa, todos aqui no continente americano têm que ficar de orelha em pé, porque a comunicação é muito rápida e isso pode chegar aqui em questão de poucas horas, sem dúvida nenhuma, né? Nós vivemos também, com essa evolução rápida, a era do consumo indiscriminado, que é um dos fatores mais significativos para a própria poluição. Há cientistas que dizem que o consumo não consciente acaba sendo mais danoso para o efeito estufa do que as próprias queimadas e o combustível fóssil, né? E, sem dúvida nenhuma, o tempo sentado característico da nossa era e agravado agora como comportamento da era pandêmica é algo que tem sido estudado e merece a atenção dos profissionais da saúde, sem dúvida nenhuma, né? Então, a gente pode resumir esse nosso ano 2020, essa era em que o antropoceno talvez chegue ao seu auge, em termos evolucionistas, né? Que nós somos muito no planeta, somos mais de 7,3 bilhões de habitantes, mas, felizmente, nesse aspecto, há uma luz no fim do túnel, e estima-se que, nesse século XXI, nós vamos ver a estabilidade e a diminuição da população mundial por volta do ano 2065, 2067. No Brasil, isso tende a acontecer um pouquinho antes. Por volta de 2035, o IBGE estima que nós vamos chegar a 230, 240 milhões de habitantes, e daí para frente vamos diminuir o número de brasileiros. Alguns de nós, principalmente os mais jovens, vão poder constatar essa estimativa, né? Vivemos também no planeta, e eu diria, com mais gravidade no nosso país, grandes desigualdades, grandes disparidades, que têm consequências sociais e para a saúde. É só a gente analisar agora quem é que está sendo mais afetado pela Covid e quem representa a maioria das mortes no país, e nós vamos ver sinais dessas disparidades, sem dúvida, né? Temos que considerar que o planeta como um todo está envelhecendo, o Brasil está num processo muito rápido de envelhecimento populacional, nós estamos numa era em que comemos muito e comemos mal, e com o paradoxo de, ao mesmo tempo, termos bolsões de fome no planeta e de desnutrição, subnutrição ainda presentes, né? Vivemos sob pressão, isso não é de agora, e com a pandemia esse sob pressão só foi aumentado, sem dúvida nenhuma, né? Mas o medo do desemprego, a violência nas cidades, nas áreas urbanas em geral, isso tem nos levado, sem dúvida, a uma condição de estresse, que eu diria de distresse, muito significativo, né? E como eu falei, sentamos muito, nos tornamos uma ameaça ao planeta de forma aguda, com as armas nucleares, ou de forma crônica, com a poluição, com o efeito estufa, com o acúmulo de lixo, plástico, etc. e tal. E, mais recentemente, vivemos uma pandemia, que, na minha geração, nunca se viu algo com essa magnitude e com essas consequências, né? Mas o que a gente observa nesse século XXI.2 é que as principais aspirações humanas vão permanecer. Nós continuamos e vamos continuar aspirando por liberdade, segurança, acesso à educação e trabalho, moradia digna, lazer com significado, boa condição de saúde e, resumindo quase tudo que eu falei aqui, uma boa qualidade de vida. E é nesse aspecto de olharmos um pouquinho para o futuro, pensando em qualidade de vida de pessoas e populações, é que a gente fica, eu diria, um pouco pessimista
para essa próxima década, né? 2030 é um ano de referência para muitos programas e muitos planos de agências internacionais, como esse que vocês conhecem bem, das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, né? Que prevê, nesse período de 2015 a 2030, previu, no caso, né, mudanças que envolviam 17 objetivos principais, e desses eu destaco, por ter uma relação mais próxima com o tema da nossa conversa de hoje, esse objetivo 3, que coloca que as nações deveriam assegurar a todos uma vida mais saudável e promover o bem-estar em todas as idades, né? Um pouco depois desse lançamento das Nações Unidas, foi a vez da Organização Mundial da Saúde marcar 2030 como um ano de referência para o Plano Global de Promoção da Atividade Física. E já estão certamente revendo muito do que foi colocado nesse plano, porque algumas coisas podem permanecer, como a visão que foi proposta nesse Plano Global de Atividades Físicas. Nós gostaríamos de ter um planeta onde as pessoas fossem mais ativas e isso tornasse o mundo mais saudável. Isso pode permanecer independentemente de pandemia ou de qualquer situação. A missão de garantir acesso e oportunidades a todos, como um meio de promover saúde individual e comunitária, paralelamente ao desenvolvimento econômico, também é algo que nós podemos dizer que não vai mudar. Mas já a meta principal desse plano global de promoção da atividade física dificilmente vai ser alcançada, de se reduzir em torno de 15% a prevalência global da inatividade física em adultos e adolescentes por volta de 2030. Por que é isso? Bom, em primeiro lugar, nós estamos vendo que com essa pandemia, nós já aumentamos muito os números de referência para essa redução prevista, né? E a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E é sobre isso que nós vamos conversar, e vocês têm conversado nesses 3 dias do evento, né? E é interessante que esse plano global de promoção da atividade física faz menção daquela proposta de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, e faz uma colocação que nos é muito relevante, dizendo que investir na promoção de atividades físicas pode contribuir com diversos objetivos do desenvolvimento sustentável propostos para 2030. Esses diversos, há quem afirme que nós podemos incluir 13 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que podem ser significativamente afetados pela promoção efetiva das atividades físicas, né? Hoje no mundo, e eu sei que vocês já viram dados semelhantes a esse nas palestras de anteontem e de ontem em particular, em cada 4 adultos e 3 em cada 4 adolescentes não atinge o nível de atividade física recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E mais, os custos diretos da inatividade física são estimados em mais de 50 bilhões de dólares, acrescidos de 14 bilhões em perda de produtividade das pessoas em função de doenças, em particular crônico-degenerativas ou crônicas que não são reproduzidas pelo contágio, e isso aí sem incluir a saúde mental e problemas musculoesqueléticos que afastam tantas pessoas do trabalho e que hoje, em particular questões de saúde mental, estão afetando as pessoas em isolamento físico em casa, né? Por isso, quando se fala em promover a atividade física em termos
em níveis populacionais, o que se está procurando fazer, principalmente, é atingir aqueles que mais precisam e mais podem se beneficiar dessas ações. Aqueles na parte esquerda da nossa curva quase normal de distribuição de atividade física numa população. Porque se nós conseguimos diminuir essa proporção aqui nesse rabo à esquerda dessa curva, nessa tail, nós vamos ver que níveis de obesidade, doenças metabólicas, níveis de incapacidade e mortalidade precoce podem ser reduzidas de uma maneira muito visível. Numa publicação clássica do Lancet, de 2012, que contou com a participação, inclusive, de pesquisadores brasileiros, estimou-se que uma redução em 10% na população inativa significaria uma redução de mais de 500 mil mortes por ano no planeta. E, sendo mais ousado, se nós conseguíssemos reduzir em 25% o número de indivíduos considerados inativos, nós teríamos mais de 1 milhão de mortes a menos por ano no planeta, decorrentes de doenças associadas à inatividade física, né? Então, nós conhecemos os fatores principais que favorecem a inatividade física. Os padrões de transporte urbano, o uso excessivo da tecnologia, a urbanização, que no caso do Brasil, eu diria, é exagerada. O Brasil é um dos países no mundo mais urbanizados, e urbanizados de uma forma muito selvagem, eu até diria, se nós olharmos as 10, 11 principais metrópoles brasileiras, né? Existem questões socioculturais muito importantes que favorecem a inatividade física em muitas sociedades. A falta de oportunidades, por falta de tempo, por falta de recursos, por falta de educação em particular, né? E agora o confinamento, o que nos leva, e a gente sabe que é necessário nesse momento, por uma questão até de sobrevivência, e que nos leva a ser menos ativos, sem dúvida nenhuma, né? E o que a gente sabe que nos leva a ser mais ativos e por mais tempo? Bom, em primeiro lugar, se as pessoas sentem prazer no que realizam, as chances de você querer repetir e de se manter ativo, sem dúvida nenhuma, são muito maiores, né? A autoeficácia, que aqui eu traduzi como percepção de competência para o tipo de atividade escolhida, é fundamental para que as pessoas queiram continuar ou repetir tais experiências. Se você não sabe jogar golfe, se você não gosta e não sabe jogar basquete, por exemplo, as suas experiências vão ser de tal forma negativas que você não se sente competente para realizar ou capaz de incluí-las na sua agenda e querer que isso se torne um hábito, né? E um terceiro fator fundamental para que as pessoas permaneçam ativas, e que eu tenho certeza é muito forte nos programas da Unesp, é a questão do suporte social. A interação entre amigos, familiares, profissionais e frequentadores dos programas, isso tem um peso enorme na manutenção dos comportamentos mais ou menos ativos, né? Então, em resumo, né, já que essa apresentação é para ser realmente bastante curta, em primeiro lugar, eu acho que mais importante do que programas, planos, leis e normas é, sem dúvida, se trabalhar para desenvolver uma cultura promotora de saúde e bem-estar, coisa que nós não temos na maior parte do Brasil, para não dizer em todo o país. Se nós tivéssemos uma cultura promotora de saúde e bem-estar, nós não teríamos o número de mortos que temos pela Covid, não teríamos o número de casos
e não teríamos a frequente, digamos, desobediência ou desconsideração, a falta de solidariedade quando as pessoas se aglomeram em época de pandemia. E essa cultura é principalmente desenvolvida a partir da escola e da família. Então, o ambiente familiar, a escola, e eu acrescento o ambiente de trabalho, são importantes locais onde nós podemos trabalhar para desenvolver essa cultura promotora de saúde e bem-estar. Parte da educação, sem dúvida nenhuma, mas precisa de oportunidades para que esse conhecimento se transforme em comportamentos, esses comportamentos promovam saúde e que essa saúde possa levar a sociedades com melhor qualidade de vida e mais produtividade, né? Então, agora, eu diria que os novos focos na promoção da atividade física incluem, principalmente, o chamado deslocamento ativo, o caminhar e pedalar, particularmente com fim utilitário. Muitas vezes no Brasil nós temos gastado dinheiro com ciclovias que vão de nenhum lugar a lugar nenhum, muito bonitas, mas que não têm esse fim utilitário. O deslocamento ativo, com esse caráter utilitário, é que pode levar as pessoas a caminhar e pedalar mais para ir fazer compras, para ir ao trabalho, para ir para a escola, etc. O nosso lazer ativo, ele fechou um pouco o foco e ele passou a ser muito mais familiar. Então, aqueles que moram numa mesma residência podem fazer um piquenique, podem caminhar juntos, podem até brincar e praticar algum esporte juntos, porque eles têm essa convivência já numa mesma residência, né? E isso vai ser algo a se promover, sem dúvida nenhuma. Podemos falar também de outras atividades em casa que envolvem internet, TV, etc., e que passaram a ser muito importantes nesse período de isolamento e de restrição ao contato físico entre as pessoas. Os exercícios ao ar livre têm que ser encorajados, e se nós tivéssemos na população brasileira mais dessa cultura de promoção de bem-estar e saúde, nós poderíamos ir com mais frequência às praias, aos parques e às praças, com as devidas restrições do tipo usar sempre a máscara, manter o distanciamento físico, não levar guarda-sol e cadeira e piquenique para a praia nessa época. E a gente poderia estar até com uma condição de saúde mental muito melhor, porque essas caminhadas, essas saídas de meia hora, 40 minutos, com segurança, sem dúvida, contribuem para o bem-estar mental e o bem-estar geral das pessoas. E, paralelamente, sem dúvida nenhuma, o comportamento sedentário tem que ser trabalhado, o estímulo aos intervalos ativos, a substituição de posturas em determinadas tarefas tem que ser incentivados, porque hoje o espectro da atividade física vai desde a prática vigorosa de atividades físicas até a situação de sentar menos na outra ponta desse espectro, né? Então, nós temos diversas estratégias que não são tão novas, mas que vão ser enfatizadas para reduzir barreiras. Nós temos que trabalhar a questão das desigualdades e do acesso, priorizar os que mais precisam, criar ambientes seguros e acessíveis, focar num ambiente escolar e de trabalho que é diferenciado a partir da Covid, e como é que nós vamos reinventar a educação física escolar. Isso tem que ser trabalhado e os currículos vão ter que ser modificados, e no currículo se inclui toda a infraestrutura física onde as atividades são desenvolvidas. Temos que adequar a informação à condição de compreensão dos grupos populacionais.
né? Nós precisamos aqui a ajuda de quem sabe trabalhar a informação, fazendo com que a mensagem faça sentido e seja entendida. E valorizar muito a cultura local e regional com aquilo que se propõe. No caso da educação física, já não é de hoje que eu sugiro que nós temos que ampliar a relação processo-produto. A nossa essência de trabalho continua sendo prescrição de exercícios para desenvolver a aptidão física. Mas desde os anos 90, nós ampliamos essa perspectiva para uma relação de um processo que nós chamamos de atividade física na promoção da saúde. E já há pelo menos 10 ou 15 anos que eu falo que a educação física tem que ser a área de atuação principal na promoção de estilos de vida ativos e saudáveis, visando o bem-estar e a qualidade de vida de todos. Então, o que vai acontecer nesse mundo pós-Covid? Vamos evoluir, quer dizer, vamos melhorar, ou vamos apenas mudar? E muitas dessas mudanças a gente sabe que são para pior. Eu espero que a gente possa evoluir, que a gente possa ter uma globalização com foco na pessoa, no meio ambiente, na sustentabilidade, e que realmente a atividade física, recreativa, de lazer, esportiva, possa levar a pessoas mais ativas em comunidades cada vez mais saudáveis e solidárias. Eu acho que o trabalho que vocês têm aí com esse projeto Movimento para Todos está nessa linha, pensando em que a atividade física possa servir como o elemento estimulador de comunidades mais solidárias e mais saudáveis. Parabéns ao grupo de vocês e reitero o meu agradecimento pelo convite e lembro que nunca foi tão atual se falar da relação entre atividade física, saúde e qualidade de vida, que foi o título que eu escolhi para esse livro lançado em 2001, e que agora está na 7ª edição, já deveria fazer uma 8ª, incluindo informações da pandemia. Mas eu estou muito desocupado na minha aposentadoria e isso vai demorar um pouquinho, então. Muito obrigado pela atenção, aí tem o meu e-mail, e essa apresentação fica gravada, se alguém quiser usar parte dela, ou ela como um todo, ou tirar daí alguma coisa útil para a sua vida pessoal ou profissional, fiquem à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Marcos, pela sua apresentação. Na verdade, o que a sua apresentação mostra é aquilo que eu tinha colocado no começo, né? O Marcos tem sido uma referência intelectual da área, né? Então, ele faz esses questionamentos, né, com visão de longo prazo, né? Acho que o seu livro, né, nunca foi tão atual, né? Tá? Não sei qual que é a edição que é, 2ª, 3ª, né? Mas é assim. Está na 7ª, Eduardo. Tá? Quando saiu aquela 7ª edição, quando saiu aquela versão azul, né? Todo mundo saiu correndo para comprar, para ler, né? Porque eu lembro que a atividade física era colocada como algo que era exercício para melhorar a performance, a aptidão física, ou era uma questão apenas estética, né? E você se mostrou bastante visionário naquela época, né? Colocando um outro significado para a atividade física. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante.
E quando você faz esse retrospecto das mudanças que ocorreram, que essas mudanças explosivas que ocorreram, né, nesses últimos 70 anos, você traz muito bem isso, né? E, de fato, essa pandemia nos pegou de calça curta, né? A gente vinha trabalhando para atingirmos os objetivos das Nações Unidas, né? A gente estava empolgado com a Organização Mundial de Saúde, colocando essas metas para 2030, né? E a gente vinha operando com várias coisas, né? E preparando, de uma certa maneira, uma das tendências muito fortes que a gente viu dentro da atividade física foi tentar transformar as cidades em algo que tornasse mais assim, que nos ajudasse a promover a atividade física, né? Tá? Então, houve muita discussão sobre isso. Vamos mudar o desenho urbano, a história do transporte ativo, né, apareceu. E agora, a sensação que... e uma das ideias que apareceu é fazer cidades mais compactas. Em vez de fazer aquelas cidades onde a gente tivesse que fazer grandes deslocamentos, vamos fazer umas cidades mais compactas, de modo que as pessoas pudessem andar mais. E aí a gente viu nos grandes centros urbanos, né, aquela compressão dos apartamentos, né, dos apartamentos. A gente morava em apartamentos de 100 metros quadrados, eles foram reduzindo para 100, 80, 60 metros, e hoje tem apartamentos que estão sendo lançados com 12 metros quadrados. Né? Com 12 metros quadrados você coloca cama, escritório, cozinha, né, banheiro, aí de repente veio o confinamento. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Será que essa pandemia não está fazendo a gente rever, não está forçando a gente rever o próprio conceito que nós criamos para tornar a cidade, o ambiente mais ativo? Você mencionou algumas coisas sobre isso, né? Transporte, por exemplo, é um deles. O uso da tecnologia, né? Tá? A urbanização que de fato nas Américas é um problema muito sério. Não é só o Brasil, né, mas nas Américas é uma questão muito séria. A gente espreme muita gente num único lugar só, né? Então, eu queria que você... eu tenho pensado bastante nisso, né? Se o confinamento não vai fazer a gente mudar totalmente a visão, tá, de como será ter uma cidade ativa. Eu queria que você comentasse isso. Olha, aquela música do Lulu Santos já dizia, de uma maneira muito inteligente, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né? E com a Covid, realmente, isso é um fato. Nos apartamentos de 12 metros quadrados, eu acho que não tem cama, tem cabide, Eduardo. Eu acho que a ideia é a pessoa dormir em pé, provavelmente, né? Mas é uma tendência até mundial. Cidades como Hong Kong e outras cidades super populosas têm essa dificuldade de colocar as pessoas a morar perto do trabalho, aí fazem edifícios com muitos andares e espaços de moradia cada vez menores, né? O que eu vejo, assim, no caso da nossa relação, em particular da educação física com a saúde pública, é que a partir dos anos 50, com os estudos relacionados a doenças cardiovasculares e as mudanças no próprio estilo de vida, com a incorporação da tecnologia na nossa vida diária, o automóvel sendo popularizado, etc., etc., é claro, isso tudo fez com que doenças crônicas não transmissíveis explodissem como principais fatores de morbidade e mortalidade. E a atividade física passou a ser progressivamente aquele elemento do comportamento humano que mais poderia afetar positivamente essa relação entre a doença crônica e a saúde, que era o que a gente pretendia.
E a gente via, no mundo em geral, não em todos os países, diminuírem os casos de doenças infecto-contagiosas, algumas já haviam sido até erradicadas, como no caso da tuberculose no Brasil, e nós vimos que nos últimos anos, o primeiro impacto infecto-contagioso que fez essa tendência de doença não transmissível predominar foi, já nos anos 80, o HIV. Né? O HIV também provocou um impacto muito grande, porque tinha a ver com comportamentos, mas era algo que fugia àquela tendência de aumentar a doença cardiovascular, câncer, diabetes, paralelamente à obesidade, aquilo tudo que a educação física estudou tanto nos últimos 30, 40 anos, né? E nós vimos agora com a Covid o seguinte, um vírus, de repente, se tornou a maior ameaça, ou uma das principais ameaças à saúde no planeta. E isso implica em não ter aglomeração, não jogar futebol, não sair para a praia com um grande número de pessoas, etc. e tal. Então, já estamos revendo e vamos ter que rever muitas das nossas práticas, em particular aquelas que envolvem muita proximidade física, aglomeração, contatos, como é o caso de jogos com bola, atividades de academia, etc. Nós vamos ter que rever. É inevitável, porque ninguém pense que esse vírus é algo isolado e algo parecido só vai acontecer daqui a 300 anos. A tendência no planeta é que eles surjam com mais frequência. Nós chegamos a todos os rincões do planeta, extinguimos espécies vegetais e animais, nos aproximamos de animais que viviam isolados, e nós estamos trazendo para as áreas urbanas muitas dessas zoonoses, inclusive, por falar em zoonoses, nunca nós nos aproximamos tanto dos estudiosos, biólogos, veterinários, que há décadas, há séculos, investigam doenças e saúde de animais, porque agora nós estamos vendo as consequências dessa falta de cuidado e de preservação em relação à vida animal e vegetal no planeta, sem dúvida nenhuma. Então, o Eduardo tem razão, nós vamos ter que repensar a formação acadêmica, vamos ter que repensar as nossas práticas, e nós já estamos redirecionando as nossas pesquisas para situações e projetos que não eram nem imaginados há 8, 10 meses atrás. Nós realmente modificamos em muito aquilo que nós podemos fazer e vamos ter que fazer para atender os anseios da sociedade em relação à atividade física. Obrigado, Marcos. Isso vai ser uma bela dor de cabeça, né? Nós passamos um bom tempo pensando como construir, né, ambientes mais ativos, e a gente está levando um belo de um banho de água fria, né? Mas Eduardo, antes de você passar, um último comentário. Mas o que a gente está vendo e que vem em nosso favor é a observação de que, por exemplo, pessoas obesas e pessoas inativas fisicamente são de maior risco. Isso está sendo apontado em muitas pesquisas no mundo inteiro. Mas não é algo assim que mude de uma semana para outra. Um estilo de vida ativo e uma condição de controle de peso corporal fazem com que as pessoas tenham menor risco de contaminação, e quando se contaminam, tem uma possibilidade de recuperação mais rápida, né? Ótimo, obrigado. Bom, eu vou passar agora a palavra para Ana Lorenzetti Fortes. Ela é vice-presidente da Atlética do campus de São Vicente,
e é presidente da Copa Unesp, da Liga Interuniversitária de Esportes Universitários da Unesp. Na verdade, todo esse trabalho do Movimento para Todos tem o objetivo de atingir né, toda a comunidade da universidade, né, da Unesp. Né? Então, nós temos a participação de professores, de funcionários e de alunos. Né? Hoje tem bastante gente que está assistindo também nessa situação. Então, eu vou passar a palavra para a Ana encaminhar as perguntas que foram feitas, tá bom? Ana, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigada, Marcos, pela palestra incrível. E vamos começar com as perguntas, então. A Camila perguntou se o senhor tem alguma sugestão para aquelas pessoas que nunca fizeram exercício e precisam iniciar alguma atividade física nesse momento de confinamento. Bom, a gente pode fazer diversas sugestões. Primeiro é o seguinte: não tenha pressa, não coma etapas, né? E procure algo que você goste de fazer. Eu digo que dançar é uma das atividades que, para a maioria das pessoas, é prazerosa e que você pode fazer em casa nesse momento de isolamento. Né? Eu também não gosto de usar a expressão isolamento social, que nós mantemos os nossos contatos pelas diversas mídias de comunicação. O isolamento é físico, é um distanciamento, é um afastamento. Se você mora numa casa com um terreno, ou você tem uma área em que você possa caminhar com uma certa, tendo distanciamento, sem dúvida, sair para caminhar, apanhar um sol junto com alguém que more com você, ou sozinho, sem dúvida, isso é algo que pode servir de estímulo para começar uma atividade. Paralelamente, nós temos hoje, na internet, no YouTube, até mesmo na TV, um sem número de bons profissionais, outros nem tanto, que estão oferecendo atividades em sessões de 10 minutos, 15 minutos. Eu digo para vocês, vou fazer aqui a propaganda de um professor que eu não conheço de Curitiba, professor Aurélio, que tem mais de 400 vídeos para pessoas com mais idade, pessoas anteriormente inativas, e que duram de 12 a 15 minutos, alguns 18 minutos, e que são facilmente incorporados na rotina diária. A minha esposa, meu filho e minha nora, que tem síndrome de Down, a mãe da minha nora, nós estamos confinados aqui desde início de março. Então, nós podemos fazer juntos diversas coisas. Uma delas é assistir à aula diária do professor Aurélio de Curitiba, que faz alongamentos, exercícios de força, de intensidade bastante baixa, e que levam em consideração essa condição que foi mencionada de nunca ter feito antes. Então, vá devagar. Se você tem alguma complicação que você identifica como de risco, converse com seu médico pela internet ou por telefone e comece caminhando, dançando e com pequenas sessões de alongamento para tirar a ferrugem que se instala nas nossas articulações nesses períodos de trancamento em casa, né? Bom, muito obrigada. E agora temos uma pergunta do Márcio. Na Unesp, temos um circuito de corridas que acontece em 22 campos. Como você acha que ficarão os eventos, esses eventos na volta do novo normal? Eu repito, não gosto dessa história do novo normal. Os cenários estão mudando, os contextos estão mudando, e pelo menos para esse ano, na chegada e na interação entre os participantes, você vê aglomerados 100, 200, 500, 1.000 indivíduos, né? E para fazer uma corrida,
dificilmente você vai poder usar uma máscara, porque para exercícios, atividades, esportes mais intensos, a máscara é, sem dúvida, algo que não é fácil de se manter, né? Então, se querem fazer alguma coisa de corrida nesse ano, está na hora de bolar algo que possa ser coordenado virtualmente e que as pessoas possam acumular milhagem, que as pessoas possam fazer um revezamento onde não haja proximidade física. Vamos ter que usar a criatividade, porque eu acho que, apesar de ser um evento maravilhoso de revezamento, eu conheço diversos, tem um lá na ilha de Santa Catarina, que é a Volta à Ilha, com 100 e tantos quilômetros de revezamento, e que é maravilhoso, mas são eventos que tendem a aproximar demais um grande número de pessoas e que nós não estamos ainda em condições de fazer isso. Então, para eventos de corrida, de grupo, esportes coletivos, de contato, etc., nós temos que começar a usar a criatividade. Eu já vi um futebol de 7 em que o pessoal no Paraná desenhou um quadrado para cada um e sai gol, tem passe, mas cada um joga no seu quadrado. Não sei bem como é que são as regras, quem tiver interesse pode procurar. Por enquanto, nós estamos, assim, olhando com otimismo numa fase de estabilidade ruim da doença no país. Qualquer bobagem que a gente faça, e a gente vai começar a ver o que está acontecendo na Espanha, em algumas regiões dos Estados Unidos, e em outros lugares do mundo, que é a recorrência, uma retomada no aumento dos casos, né? Eu vejo assim, eu adoraria que essa corrida de revezamento voltasse logo, mas como um evento público de massa, eu acho que ela vai ter que esperar, e tomara que dê para fazê-la lá depois que a vacina sair, meados do ano que vem. Bom, e agora perguntaram também do conceito de desenvolvimento humano, que engloba oportunidade e escolhas. O RNDH, Movimento é Vida 2017, continua sendo um bom referencial? Eu acho que eu não conheço. Movimento Vita 2017, Vita, eu acho, por essa referência talvez eu não conheça, mas certamente os Objetivos de Desenvolvimento Humano, se você olhar com atenção, cada um deles tem 4 a 6 ações específicas propostas. Se você observar, seriam 5 vezes 17, e certamente há a preocupação com relacionamentos humanos, com pobreza, com alimentação, com atividade física, com a igualdade de oportunidades, sem dúvida nenhuma, com preocupação com a discriminação contra a mulher e grupos marginalizados. Sem dúvida, isso tudo está incluído lá. E quase 190 nações no planeta assinaram esse protocolo de corresponsabilidade pelos objetivos. Eu não sou tão otimista de achar que todos vão ter suas metas alcançadas, mas eu acho que foi um grande passo, um grande alerta para que as pessoas, em particular, se engajassem e se envolvessem nesses processos de mudança. Eu sei que você quer esclarecer alguma coisa sobre esse projeto Vita 2017, a pessoa não deu detalhe, né? Não deu detalhes, eu também não conheço. Tá bom, então. Então eu fico devendo isso, eu vou até procurar depois na internet e ver se tem alguma informação. A pessoa tem o meu e-mail também, se ela quiser escrever, a gente pode conversar
via e-mail. Tudo bem. Então, a próxima é do Marcos. Se teremos que ser profissionais mais completos e integrais, e ao mesmo tempo, se os programas serão mais multidisciplinares? Eu acho que as duas coisas. Nós não podemos ser excessivamente especialistas, nós temos que ter essa formação generalista que inclua essa possibilidade de interação com múltiplas áreas profissionais, e na própria ciência, cada vez mais, os nossos pesquisadores estão interagindo e vão interagir com outras áreas do conhecimento. Nós nunca tivemos uma ciência da atividade física, mas nós temos diversas ciências cujos ramos nos dão a fundamentação acadêmica para que a gente promova a pesquisa e a ampliação do conhecimento sobre atividades físicas do ser humano. Então, ao mesmo tempo em que nós temos que nos tornar profissionais com uma base mais ampla e sólida de formação, nós temos sim que aprender a interagir mais, como acontece hoje no NASF, no SUS, e na área de saúde pública, e com relativo sucesso, eu diria. Então, a especialização ainda é necessária. Nós precisamos também de especialistas, mas o especialista só é um bom especialista se ele tem essa base conceitual de formação e essa possibilidade de interação com outras áreas do conhecimento e outras áreas profissionais. Boa, muito obrigada. O Márcio agora também perguntou se, considerando a era do antropoceno, o que houve de evolução ao abordarmos a promoção da saúde como a questão de responsabilidade coletiva e não dependa exclusivamente do indivíduo. Sem dúvida. A primeira proposta, ou, digamos assim, afirmação nesse sentido, já veio a partir do conceito de saúde, quando a Organização Mundial da Saúde foi criada, há mais de 70 anos, praticamente. E quando definiu saúde com características sociais, econômicas, etc., e que saúde não era meramente a ausência de doença. Então, nós somos o resultado daquilo que nós recebemos como educação, como formação, daquilo que nós queremos, e o mundo ao nosso redor. O contexto ou as condições de vida delimitam as nossas escolhas ao longo da vida, inclusive da prática de atividades físicas. Nós temos que ter o direito à escolha, e a última palavra vai ser do indivíduo, mas o leque de opções que é apresentado a ele é que vai delimitar até onde ele pode ir. Eu sempre brinco que esse leque de oportunidades é como um cardápio num restaurante. Você tem a liberdade de escolher, mas o número e a listagem de opções é limitada e os preços são variados. Então, ao longo da nossa vida, a nossa luta sempre é para que esse cardápio seja ampliado e os preços reduzidos. Aí, de verdade, nós poderemos optar por estilos de vida mais saudáveis, escolhendo o que a gente quer comer. Então, muitas dessas coisas podem ser resolvidas ou minimizadas por políticas públicas. Quando você coloca, por exemplo, um imposto de 50% numa Coca-Cola e um imposto de 5% na laranja, você está estimulando que se beba mais suco de laranja e menos Coca-Cola. Então, muitas políticas têm que ser estabelecidas para facilitar a ampliação dessas oportunidades na vida das pessoas. Eu acredito demais nisso. Nosso estilo de vida é função
da nossa educação, das nossas atitudes e das oportunidades que existem em nossas vidas. Essa foi a primeira definição de estilo de vida que eu utilizei há mais ou menos 30 anos atrás. E eu valorizo demais essa questão de existirem oportunidades para que você possa optar por um estilo de vida determinado e eu espero mais ativo e saudável. A Carla também estava comentando, né, que isso agora seria um ciclo e que seria algo positivo que a pandemia está nos trazendo, né, que seria essa vontade de querer sair de casa, se socializar. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se você concorda. Olha, eu não acho que a pandemia traga muita coisa de positiva, ela nos traz ensinamentos. Né? A gente aprende a ser mais disciplinado, aprende a controlar emoções, aprende a aproveitar o tempo da melhor maneira possível num determinado tipo de confinamento. Mas, assim, até chegar a dizer que são coisas positivas, eu acho um pouco forte a expressão, mas ela nos traz certamente muitas lições, muitos ensinamentos. Né? Muitas pessoas que até pouco tempo ridicularizavam essa situação, etc. e tal, agora tem o falecimento da avó da esposa, tem filhos que tiveram a doença, tem conhecidos, tem uma série de pessoas que trabalham no mesmo ambiente que foram hospitalizadas com mais ou menos gravidade. Então, quer dizer, isso são ensinamentos. E um dos ensinamentos que eu espero que seja decorrente dessa condição é aquele que diz o seguinte: nós temos que ouvir a ciência, nós temos que entender mais as evidências e seguir menos os gurus, feiticeiros e determinadas linhas político-ideológicas que fazem uso da pandemia em benefício próprio, seja de esquerda ou de direita, né? Então, nós temos ensinamentos muito importantes a partir dessa situação, de certa maneira inédita. Uma das lições mais importantes que eu vejo e que eu espero que seja aprendida é a da solidariedade. É uma das coisas assim mais relevantes. Tomara que nós tenhamos um mundo ou comunidades mais solidárias. Quando um jovem saudável de 18 anos sai e põe a máscara e mantém a distância solicitada quando vai num banco ou numa loja, ele está sendo solidário antes de mais nada. Ele está respeitando aos outros e, ao mesmo tempo, se protegendo. Mas é um exemplo simples de solidariedade. E nós poderíamos falar da solidariedade para aqueles que estão desempregados, que não estão conseguindo vender o pastel, que não estão conseguindo abrir o seu pequeno negócio. Tudo isso entra nessa característica humana que precisa ser expandida, ampliada e valorizada, que eu chamo de solidariedade. E eu chamo a atenção para os donos de academia que estão sofrendo economicamente, mas eles têm que entender também esse conceito de solidariedade, porque todos os empreendimentos, estabelecimentos comerciais estão numa linha de frente bastante de risco e precisam considerar esses aspectos de prevenção e solidariedade. Bom, gostaria então de reiterar meu agradecimento à palestra, foi muito boa, acho que todo mundo conseguiu aprender alguma coisa hoje, e também agradecer o convite também para ser moderadora hoje. Eu devolvo a palavra para o Eduardo, professor Eduardo. Muito obrigado, Ana.
Obrigado, Ana, pela intermediação aí. Marcos, muito obrigado pelas suas palavras, acho que são, pelos seus ensinamentos, acho que são extremamente importantes, né? E acho que eu queria apenas reforçar uma coisa que você disse agora no final sobre oportunidade, né? Na verdade, o projeto, o programa Movimento para Todos, tem esse objetivo, né, de dar oportunidade dentro da universidade para que as pessoas façam escolhas, né, tá? Não é um programa vertical, naquele sentido, nós empurramos coisas, né, para as pessoas fazerem, mas você conhece a diversidade que nós temos na universidade, que é espalhada pelo estado inteiro, né? Assim como acho que as políticas públicas para a implantação de atividade física, né, no país deve ser dessa forma. Você tem vários perfis de pessoas de locais diferentes, né? E acho que uma das coisas que a gente tem que pensar mesmo é essa questão de dar oportunidades, né, para que as pessoas façam suas escolhas, né? Tá? É como você disse, a gente tem que colocar um leque de cardápio, né? Um cardápio com opções diferentes para diferentes gostos, diferentes bolsos, né? E acho que é um dos aprendizados que, ao longo, né, da trajetória que nós compartilhamos, né, Marcos, a gente foi aprendendo isso também. A gente achava que era só empurrar, né, programa de exercícios que as pessoas adeririam, e a gente está vendo agora que não, né, que não adianta também apenas a gente chegar e dizer assim, faça, senão você vai ficar doente. Uma coisa que você levantou muito bem é a questão do prazer, né, de gostar de fazer coisas, né, assim como a gente degusta, né, um bom cardápio, um bom vinho, um bom café, né, ou um entardecer, né, uma pescaria, como você faz aí. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Movimento para Todos, esse programa que a gente está engajado no momento, tem essa visão. Acho que isso é muito importante, né? Eu vou encaminhando para o encerramento, mas, Marcos, eu deixo para você as palavras, né? Se você quiser, antes de ir para o encerramento propriamente dito. Não, nós estamos no limite do nosso tempo. Eu só tenho a agradecer a atenção de todos, dizer que eu estou muito feliz de te ver e de conhecer teus colegas nesse Movimento para Todos, e parabéns pela iniciativa. Um grande abraço. Muito obrigado, Marcos. Né, eu acho que nós tivemos 3 dias com bastante, assim, curtos, mas bastante intensos, com várias informações, várias reflexões importantes. Né, foi possível nesse formato, né, virtual. Mas também eu lembro que no primeiro fórum nós tivemos uma parte virtual também, porque não havia possibilidade de a gente trazer todo mundo presencialmente para um encontro, né? Isso custaria muito caro. Então, uma parte do primeiro encontro já foi feito dessa forma, né? E agora a gente passou por um formato 100% digital, né? Mas eu acho que, eu tenho a impressão de que nós tivemos uma participação bastante grande, 220 pessoas se inscreveram, né? Tá? Quase metade discentes, eu acho que é uma coisa muito interessante. Muito isso. Bom. Nós temos 40% praticamente de pessoas, né, 38% que não tem vínculo com a universidade, mas também, ou que a gente não conseguiu identificar vínculo diretamente com a universidade, mas acho que também é uma coisa importante a gente discutir e disseminar essas informações, né? Eu vou dar uma informação mais burocrática, né? Aqueles que se inscreveram, a partir de amanhã os certificados vão ser enviados pelo e-mail para vocês, tá bom? E agora
eu passo a palavra para o Márcio Cardoso, que é o grande, vamos dizer assim, o líder, né, desse todo o nosso movimento à frente do NUMES, tá? Se não houvesse essa dedicação do Márcio e da Marília, o projeto não andaria, né? Nós temos a participação do curso de educação física, nós temos a participação da TV Unesp, nós temos o apoio do Santander, né? Nós temos a participação de uma grande massa de mobilizadores, mas sem o entusiasmo do Márcio Cardoso e da Marília, a gente não chegaria onde a gente está, né? Então, eu, em nome de todos, né, que participaram ativamente do Movimento para Todos, né, como mobilizadores ou como participante mesmo, né, de quem faz atividade física, das atléticas, tudo mais, né, eu queria agradecer a esse empenho do Márcio e da Marília, né? E, Márcio, passo a palavra a você para fazer as considerações finais e o encerramento do evento. Bom, eu agradeço a todos, principalmente o nosso convidado especial no dia de hoje, o professor Marcos Narras. Até vou mostrar aqui o Merchan de 2003, onde esteve aqui na Unesp, participou com a gente da nossa especialização na Unesp, e a gente, graciosamente, conseguiu um autógrafo seu, e já somos fã do seu trabalho. A educação física já é parte da nossa vida, e foi através dessas pessoas maravilhosas, como o professor Cocobum, como o Márcio Pereira Silva, como a Camila Bonani, todos os professores dos cursos de educação física da Unesp, que a gente construiu junto aos mobilizadores, né, não só servidores docentes, servidores técnicos administrativos e os alunos, esse congraçamento bacana em prol da promoção da qualidade de vida. E isso eu aprendi através desses livros seus, dos mestres que a gente acompanha desde 1997 até a formatura em 2000 e até hoje, tentando fazer o melhor da gente para poder congraçar essas pessoas, principalmente nesse momento tão delicado e, ao mesmo tempo, de sensibilidade, né, professor Marcos, que a gente traz aqui o terceiro Fórum Movimento para Todos, nesse formato Movimentos em Live. A gente quer agradecer do fundo do coração, porque a gente acredita que cada pessoa dessas que estão conosco assistindo, cada professor, cada curioso da área que gosta da atividade física, que quer fazer um pouquinho da sua promoção na qualidade de vida dentro da sua casa, como você disse, professores disseram, faz com que a gente tenha, inclusive, uma coisa que a gente está trabalhando muito, que é amenizar o sofrimento desse isolamento social, e com isso garantir um pouco mais da qualidade de saúde, da saúde mental das pessoas. Então, eu agradeço do fundo do coração a você, ao Convênio Unesp Santander, ao Movimento para Todos, ao NUMES, e ao Bem Viver para Todos. Todo esse congraçamento aqui foi importante, e só seria possível com essas parcerias, como o professor que está nos agraciando aqui com palavras bacanas, com esclarecimentos muito importantes. Muito obrigado a todos. Mediante a isso, a gente declara encerrado o evento. Fiquem bem, fiquem em casa, cuide-se, muita luz para todos.